Amados, esse é o momento de nós recebermos a mensagem do Senhor que será pregada pelo nosso irmão, presbítero eleito, Daniel. Nós queremos aqui recomendar a você que você resista todas as vontades que você sentir de se levantar, ir ao banheiro, beber água, menos que você tenha mesmo uma necessidade muito grande. Caso contrário, resista, para que você não perca um só segundo da mensagem que o Senhor tem para o seu coração. Com certeza, Ele já colocou no coração do servo dele e agora Ele vai transmitir para toda a igreja, para toda a congregação. Nós vamos orar, buscando a iluminação, e logo em seguida nosso irmão Daniel estará usando aqui a palavra. Grandioso Deus, Pai Celestial, entregamos a Deus nas Tuas mãos teu servo nesse momento, para que ele possa proclamar as palavras que o Senhor tem colocado no seu coração, na sua mente, ó Deus. E as palavras que serão ditas aqui, ó Pai, possa alcançar os corações presentes, que nós não venhamos aqui, ó Deus, ouvir com exigências, ó Pai, certas do que queremos ouvir, mas que possamos ouvir aquilo que nós necessitamos e que com certeza virá de Ti. Ilumina, ó Deus, a mente do Teu servo, para que ele seja tão somente um instrumento nas Tuas mãos nesse momento. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Feliz de estar com você hoje aqui. A semana aí, para alguns que normalmente frequentam mais a semana, não pude estar presente. Fiquei meio doente, então fiquei um pouquinho ausente, também não pude estar aqui na EBD. Mas, pela graça de Deus, nós estamos hoje aqui, à noite, para cultuar o nome de Deus. E eu fiquei bastante contente, A igreja está bem bonita hoje, bem florida, Muita gente hoje. E também nossos hinários de hoje, Nossos louvores, nossos cânticos de hoje, eles foram bastante, meio que uma pré-pregação, O que eu vou falar hoje aqui enaltece muito nosso Deus. Então, foi meio que uma introdução, nós cantamos aos Reis dos Reis, aí agora. Então nós vamos continuar nessa mesma pegada, apresentando o nosso Deus grandioso, através agora da sua palavra, dada a nós. E mediante a isso, nós vamos estar vendo nossas Bíblias em Judas, verso 24 e 25. Para os irmãos, é só pegar o livro de Apocalipse e ir para trás. Você vai encontrar o livro de Judas. É apenas uma folhinha, é apenas alguns versículos que contém nele. De antemão, já digo logo para vocês, para aqueles que não saibam, esse Judas não é o Iscariote, aquele que traiu Jesus. Esse é o outro Judas, não confunda. Amém? A palavra de Deus, no versículo 24, vai dizer para nós: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculado diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Meus irmãos, eu coloquei como um título para o sermão de hoje: Lute Adorando. A gente vai trabalhar em cima disso, lute adorando. A gente sabe que a nossa jornada cristã, a nossa vida no dia a dia, ela é tomada por várias pequenas pedrinhas que se opõem dentro de nós. Às vezes algumas pedras um pouco maiores que tomam a nossa vida, às vezes um probleminha, às vezes um tropeço nosso. E, bom, nessa época aqui, que foi
foi escrito, que Judas escreveu, ele quer alertar, né? O Senhor Jesus ele já vinha alertando desde os evangelhos. Lá em Mateus 26, 41, Jesus fala sobre vigiar e orai. E aqui Judas também está nos alertando, assim como as cartas de Paulo, assim como as cartas de Pedro e as cartas gerais, né, como um todo, elas vêm sempre nos alertando sobre lutas. Nossa vida, o nosso dia a dia ele é tomado de muitas lutas, muitas provações, muitas tentações que vêm até nós. Então, de uma forma como toda, nós todos os dias somos tentados, somos levados, né, como o Romano vai dizer, ao matadouro. Todos os dias nós somos tentados, todos os dias o mal vem até nós para querer nos tragar. E essa luta ela é constante, né? E nesse tempo aqui, ele vai falar exatamente sobre os falsos ensinos, falsos profetas, os falsos mestres. Era o que estava muito em vigor nessa época, né? Você vê Pedro falando sobre essa questão também de falsos mestres, para que a igreja tome cuidado, os falsos mestres estão aí fora, né? Procure estar juntos, ame mais uns aos outros, procure exortar uns aos outros. Então Judas também vem com essa mesma pegada, alertar, os falsos mestres estão aí fora, cuidado, vigiai. E nós, hoje, nós também temos nossas lutas. Podemos olhar lá para fora, para o mundo lá fora. A gente liga a televisão e está lá. Coisas que estão a cada dia tentando colocar em nossas mentes. Mensagens e que nós vamos, conforme o tempo, né, ingerindo, nós vamos deixando, vamos concordando. Uma coisa que hoje nós olhando para o nosso irmão, repreendemos, amanhã nós já estamos concordando com ele, nós já estamos praticando junto com ele. Então, para a gente poder iniciar, será então que nós deveríamos ficar calados diante dessas coisas, desses falsos ensinos? Eu lhe falo só da questão de falsos ensinos teológicos, cristãos, mas de uma maneira geral, o que o mundo tem nos apresentado. Será que nós devemos nos calar e apenas deixar para lá? E aqui eu quero apresentar logo 2 riscos para nós. Se você fizer isso, se calar, você não estará praticando aquilo que as Escrituras nos ordenam. Diga aos abatidos, fortaleça, encoraja, ensina, faça isso, não fique calado. Porém, por outro lado, também corremos o risco de darmos lugar àquilo que nós tentamos combater, como eu acabei de falar. Nós vamos lá tentar combater, nós vamos cuidando, vamos falando, e com o passar do tempo, a gente simplesmente não começa a praticar igualmente. Aquilo que nós falava contra, falava para o nosso irmão, isso aqui está errado. Daqui a pouco nós também estamos nessa mesma pegada, praticando esses erros. Então, os versículos finais que nós acabamos de ler nos mostram que devemos lutar e devemos avançar. Avançar contra os falsos ensinos. Avançar diante das lutas que estão diante de nós, para nós, Igreja do Senhor, hoje, no século XXI. E é um ponto central que nós lemos aqui, nesse versículo 24. O poder de lutarmos não vem de nós, vem do Senhor. Verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculado diante da sua glória. Então, o ponto central desses 2 versículos é o poder de lutarmos não vem de nós mesmos, ele vem do nosso Senhor. Não podemos confiar em nós mesmos, nós dentro das caídas. Temos que confiar no poder que vem de Deus, o poder que vem do Deus lá de cima. Nos garante que vamos avançar e que nós vamos vencer. Se lutarmos por nossa própria conta, nós cairemos, nós falharemos. Se nós lutarmos pelo nosso próprio poder, então já somos derrotados. Então devemos confiar em Deus. E essa mensagem, meus irmãos, eu quero que vocês recebam como uma mensagem de
de ânimo diante das dificuldades, das tentações que vêm até nós. E logo assim que nós lemos no versículo 24, acima dele, a Sociedade Bíblica colocou chamada doxologia. O que seria essa palavra doxologia? Talvez você já leu em alguns lugares e pensou, que diacho é isso? Doxologia é uma junção de duas palavras gregas, doxa ou dox, que é glória, elogia, que é estudo, palavra. Então seria uma palavra de glorificação, uma expressão de gratidão, uma expressão de glorificação. Essa é a ideia. Doxologia significa isso, uma expressão de glorificação. Mas o reverendo Augusto Nicodemos nos traz um conceito um pouco mais refinado quando ele trata sobre doxologia. São manifestações de gratidão, adoração e glória a Deus, em que algumas das suas virtudes e atributos são destacados. E aí você pode perguntar, então, doxologia está mais presente aonde? A doxologia ela está presente no Novo Testamento, nas cartas e também no Apocalipse. O verso 24, vemos o início dessa doxologia. Ele vem destacando um atributo do Senhor. O atributo do Senhor que ele vem destacando é o poder. Deus é poderoso. Deus é todo-poderoso. Algumas outras doxologias também vai enfatizar esse poder, como nas cartas aos Romanos. Romanos 16, 25, vai dizer para nós: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho, e a pregação de Jesus Cristo. Efésios também vai dizer para nós, 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, meus irmãos, há dois objetivos que nós destacaremos aqui no versículo 24. Nós, como seres humanos, nós como filhos de Deus, nós também temos responsabilidade. Nós temos responsabilidade de nos mantermos firmes, de perseverarmos, de mantermos nossa santificação diária, em progresso, diante de buscar a nossa pureza. Ainda que através de muitas lutas e talvez de muito suor, ainda não vencemos como nós deveríamos vencer, como nós vamos vencer naquele grande dia diante do nosso Deus. E nós não vencemos como nós deveríamos vencer justamente por conta das nossas fraquezas, diante das tentações que vêm até nós, diante das lutas. E essa fraqueza não é por causa do poder de Deus, porque o poder de Deus, ele nos torna vencedores, mas as nossas fraquezas, como seres caídos, nos leva à derrota. Então, o primeiro motivo que o texto nos diz aqui é que ele nos guarda. É o que o versículo 24 diz. Ele nos guarda. Verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Então, quando ele diz aqui guardar, ainda que nós temos nossa responsabilidade e nós devemos perseverar, e assim como o nosso Jesus falou em Mateus 26, versículo 41, que nós devemos orar, vigiar e orar. No caso, aqui, a manter a vigilância, no versículo 21 também de Judas, é no sentido de manter a vigilância. Já no verso 24 que nós estamos meditando, é no sentido que ele nos guarda mesmo, é de segurança, de preservação. Então, o sentido aqui de nos mantermos firmes não é por causa da nossa experiência, nós temos essa ideia, as nossas experiências de lutas, não é porque somos mais santos do que outros, mas é por causa do poder de Deus, mas é por causa do nosso Deus. E essa é até uma questão que nós tratamos muito na doutrina da eleição. Quando nós
doutrina da eleição, quando o pastor que está dando os estudos na terça-feira, ele fala, ele expõe a questão dessa doutrina, nós deveríamos olhar para ela com um olhar de humildade, fazer com que a gente reconheça que não há lugar para orgulho, há lugar somente para o nosso Deus, há somente lugar para Deus. Então não pense que, eu já passei por muitas coisas semelhantes. Está lá o nosso irmão lá sofrendo, você chega para ele e fala assim: olha, eu já passei por isso, eu sei o que você está sentindo, né? Então, meus irmãos, não é uma receita que a gente simplesmente passa assim, ou a gente mesmo, né, como nós estamos passando por aquele momento, não é apenas uma receitinha. Eu vou falar assim: eu já passei por coisas semelhantes e eu venci, né? Não é bem isso. Se a gente se mantém firme, pelo próprio Deus que nos mantém firme, que nos concede força em seu poder para preservar. Então a nossa experiência não nos dá a capacidade, mas é o poder de Deus que nos impede de cair, nos impede de que aquela pedra que está naquele caminho ali faça que a gente caia, sabe? E a gente fala muito nisso, né? Toma cuidado com aquela pedrinha ali do caminho, toma cuidado com isso aqui. Mas se nós estamos firmes, se nós estamos de pé, é o nosso Senhor que nos concede essa maravilhosa graça para que a gente não caia, né? Para que a gente mantenha firme. E essa é a nossa grande esperança da nossa vida cristã. Ele nos concede, mesmo que a gente passe por tantas dificuldades aqui humanas nessa terra, Ele nos concede uma esperança grande. E Ele é a nossa esperança. E em Hebreus, no capítulo 6, ele vai falar, gosto muito, por sinal, desse capítulo. Na verdade, o livro de Hebreus eu gosto muito dele. Mas o Hebreus 6 vai dizer que Ele é a nossa âncora da vida. Né? Epiteto, um filósofo grego, ele vai dizer que nós não devemos colocar a nossa esperança numa única âncora. Ele vai dizer que nós devemos colocar a nossa âncora em mais coisas, ou nós não devemos prender a nossa embarcação em um pequeno barquinho, ou nós não devemos prender a nossa grande embarcação a uma pequena âncora. Mas o que ele não entendeu e o que ele não sabia era que o nosso Jesus Cristo ele era o suficiente. Ele era suficiente para ser a nossa grande âncora. Então, observe que foi isso que o nosso Senhor Jesus nos ensinou naquela oração dominical, né? Ele diz assim: não nos deixe em cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação. Não é você não chega para Jesus e fala: olha, Jesus, fica tranquilo, pode descansar, eu vou ficar firme, eu vou perseverar. Não é isso que ele está dizendo. Nós devemos chegar até ele e falar: Jesus, não nos deixe cair em tentação, nos ajude. Eu sei, hoje eu estou naquele dia ruim da minha vida está caída, fraca. Então não nos deixe, não me deixe cair, não me deixe voltar para trás. Então, aqui nós temos a nossa dependência do Senhor, né? Para a gente não cair diante dessas pedras. É Ele que faz a gente desviar, é Ele que faz a gente desviar desses tropeços na nossa vida. Ou também permite nós enfrentarmos esses tropeços. Mas Ele está conosco. Lembre-se, Ele é a nossa grande esperança. Ele é a nossa grande âncora da nossa vida. Então, o primeiro é poder adorar a Deus pelo seu poder, porque Ele nos guarda. Ele nos guarda. O segundo motivo é que Ele nos apresenta. Judas 24 diz para nós ainda: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Judas aqui ele não está falando do hoje, do que nós vivemos aqui e agora, mas está falando daquele grande dia quando nos apresentarmos diante dele. E é o Senhor que nos ajuda a nos santificarmos, a gente não voltar para trás. É Ele que vai nos conduzir para que naquele grande dia
nós possamos nos apresentar de forma imaculada, de forma perfeita diante dele. Então, a nossa caminhada cristã, ela pode ter dias difíceis, mas um dia nós estaremos livres desse poder que todos os dias vem até nós, o poder do pecado, o poder da tentação, o poder da culpa que vem à nossa mente, que brota no nosso coração. Esse poder um dia nós seremos livres e nós um dia nos apresentaremos. E lá, meus irmãos, você não precisará se preocupar, porque não haverá pecado, não haverá com que você novamente se lembrar daquilo que você fazia lá atrás, aquilo que te levava para fundo do poço. Nesse dia, na eternidade, pode ficar tranquilo que essas coisas não vai nos engolir, não vai nos tragar. E essa apresentação, ela também é vista em outros momentos das Escrituras. Judas não está simplesmente inventando. Pelo contrário, é um ensino que o Senhor passou e os apóstolos também continuaram. Em Efésios 5, versículo 27, vai dizer para nós: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Colossenses 1:22 vai dizer para nós: agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante a ele, santos, inculpados e irrepreensíveis. Então, meus irmãos, o Senhor nos reconciliou. Aquilo que foi quebrado, aquilo que perdemos lá no Jardim do Éden, Deus novamente reconciliou nós para a sua glória. Então, aqui está o porquê nós devemos continuar adorando mediante as lutas, devemos continuar adorando mediante as tentações, porque o nosso Deus nos reconciliou para a sua glória. Judas 25, versículo 25. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Além da adoração que Judas expõe, aqui nesse versículo, Judas também está falando sobre a unicidade do nosso Deus, ao único Deus, nosso Salvador. Ao único Deus, também nós podemos ver lá em Deuteronômio 6, verso 4. E é essa adoração que nós também devemos fazer pela sua unicidade. O verso 4 do capítulo 6: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa expressão que nós acabamos de ler aqui, ela é um pouquinho diferente do que Judas fala. Essa expressão do Antigo Testamento, Moisés estava combatendo a idolatria que existia naquela época. Aqui Judas está combatendo os falsos mestres, o Deus falso que aqueles mestres estavam ensinando. Os falsos mestres estavam ensinando uma visão totalmente diferente a respeito do nosso Deus, porque o povo estava ficando entrelaçados por esse falso ensino que havia naquela época. Então precisamos olhar para que Deus, podemos ter a certeza que Ele é o Deus único, Ele é o nosso Deus suficiente. E por que Judas exalta a pessoa de Deus aqui? Li errado. E é por isso que Judas exulta Deus aqui, falando que Ele é o nosso único Deus. E o nosso segundo motivo, no versículo 25, esse foi o primeiro, a unicidade de Deus foi o nosso primeiro motivo aqui, porque nós devemos adorar a Deus, continuar através das nossas lutas adorando Ele. E o segundo motivo é que podemos encontrar para adorar a Deus, porque Ele é o nosso Salvador. O verso 25 ainda diz para nós:
ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo. Lá no Salmos 23, que é um salmo bastante conhecido, né, nós temos até o costume, alguns irmãos de várias igrejas têm o costume de pegar e colocar lá na geladeira, colocar no seu carro. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aqui, meus irmãos, a ideia aqui que ele fala, o Senhor é o meu pastor, perceba, olha a intimidade, perceba a ideia da frase, ele é o meu pastor. É igual eu falar para minha mãe, ela é minha mãe. É uma ideia de intimidade. Aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Perceba a profundidade. Aqui não é uma questão de posse, mas é uma questão de intimidade que nós temos com o Senhor. E o verso 25 de Judas, também ele quer nos dar essa mesma ideia, essa ideia de intimidade. O nosso Salvador, mediante Jesus Cristo. E meus irmãos, não existe salvação em outro lugar. O nosso Senhor, ele planejou a salvação, ele anunciou a salvação, ele providenciou a salvação e ele concretizou a salvação através de Jesus. Então, o nosso Senhor, a gente precisa ter a intimidade que esses versos eles expõem para nós, sabe? Ele é o meu pastor, nosso Salvador. Quando nós não temos intimidade com nossos irmãos, o que nós temos para poder falar com ele? O que nós temos para poder conversar com ele? Da mesma forma é com o nosso Deus. Se nós não temos a intimidade que nós precisamos ter com o nosso Senhor, então, para que serve ele? Nós precisamos tornar o nosso Senhor Jesus realmente nosso. Nós temos que tornar a salvação dele realmente nossa. Meu pastor, nosso Salvador. E por que Jesus Cristo? Porque ele é o nosso Salvador. Porque não eu, não o pastor Joel, não os irmãos aí. Meus irmãos, lá em Gênesis, quando nós lemos a criação, a queda, nós percebemos que não tinha mais condições do ser humano, nós, voltarmos para Deus. Aquela criação perfeita e santa, ela já não existe mais, através da queda, através do pecado cometido lá no Éden. Então, foi por conta disso que Deus precisou providenciar. Por isso que Deus precisou providenciar alguém perfeito e santo. E esse alguém perfeito e santo é o nosso Senhor Jesus Cristo, para poder pagar um preço grande por nós, já que nós, seres humanos, não temos mais. Então, ainda mais por conta disso que nós devemos fazer exatamente isso, nosso Salvador. Porque nós não poderíamos fazer isso que ele fez. Você pode pensar, então vamos lá, vamos nos crucificar, vamos passar por essa mesma caminhada. Nós não podemos. Apenas Jesus Cristo, que era perfeito e santo, pôde fazer isso. Então, meus irmãos, Jesus é o nosso único caminho. Não pense que nossas obras, nossas experiências, nossos tempos de igreja, né? Às vezes tem aqueles irmãos que abrem a boca e falam: eu tenho 23 anos, eu tenho 30 anos de crente. Talvez para Deus não diz nada. Talvez no seu interior, diante de Deus, o seu Salvador, o nosso Salvador, não diz nada para nós. Então, é apenas por Ele, apenas por Jesus Cristo. E nós já estamos se aproximando para a nossa conclusão, mas ainda em Judas, o verso 25, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, o Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Perceba que ele, depois de falar nosso Salvador, agora ele diz Senhor nosso. Talvez alguns irmãos já ouviram a expressão, né? Se Jesus não for o seu Senhor, também ele não é o seu Salvador. E essa expressão ela é bastante verdadeira. Se o nosso Senhor não for,
Se Ele não for o nosso Senhor, Ele também não é o nosso Salvador. E perceba que você pode falar, não, mas Ele é o meu Senhor, sim. Meus irmãos, a gente pode tornar senhores de muitas coisas. E eu nem preciso falar apenas do dinheiro, mas talvez no nosso carro, talvez no nosso marido, nossa esposa, talvez algum objeto dentro de casa, talvez o nosso animal dentro de casa, talvez algum objeto que você ama tanto, e aquilo se torne nosso Senhor. Então, Senhor nosso, Jesus, Ele tem que ser o nosso Senhor. Ele também, para ser o nosso Senhor, Ele também é o nosso Salvador. Não podemos esquecer disso. Judas atribuiu o senhorio a Jesus Cristo, porque Ele não é o rei, meu Senhor. Ele não é rei. Ele é o rei dos reis. Eu coloquei até essa expressão aqui escrita para eu não esquecer. E nós cantamos isso logo no início, né? O rei dos reis. Já cantamos isso. Ele é o rei dos reis. Ele não é apenas um rei. Porque rei nós temos ainda hoje. Alguns países ainda têm reis ainda. Né? O nosso presidente podemos dizer que é o nosso título. É bem diferente, mas vamos dizer alguma coisa semelhante. Então, ele não é apenas o rei, ele é o rei dos reis. E Judas também, ele ainda diz a eternidade de Deus, no verso 25. Nosso Senhor, glória e majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Então perceba que ele também expõe essa questão da eternidade, antes de todas as coisas. Ele é antes de tudo, ele já era, ele é todas as coisas. Então Judas termina aqui adorando a Deus por conta da sua eternidade. Nem mesmo o universo, meus irmãos, ele é infinito. Ele houve uma criação. O único que é infinito, eterno, é o nosso Senhor. Nós temos que ter isso em mente. E agora, depois de fazer essa breve exposição, nós vamos para as conclusões. E nas conclusões eu quero deixar aqui para nós 3 aplicações. A primeira aplicação que eu quero deixar para os irmãos: adore a Deus confiando em seus atributos. Perceba que eu fui soltando algumas coisas aqui, eternidade, né? Então, nós devemos adorar esse Senhor, nós devemos lembrar que Ele é infinito, que Ele é eterno, que Ele é soberano. O verso 25 diz isso, que Ele é soberano, Ele é o Rei dos reis. Então nós devemos lembrar desses grandes atributos que Deus é. Quando lembramos da sua eternidade, que Deus é soberano, isso traz a nós confiança daquele momento que nós estamos enfrentando, de fraqueza, de tentação, aquele momento que você pensa que você está sozinho, que pela sua própria força você já não consegue mais. Então, meus irmãos, devemos nos lembrar que Ele é soberano, que Ele é tudo, Ele é eterno, Ele tem todo, nós devemos colocar toda a nossa confiança diante dEle. A segunda coisa é que nós devemos avançar em adoração, lutar em adoração. Lembra que logo no início disse que o título era Lute Adorando. E aqui siga, caminho, avance adorando, não associa apenas a adoração ao cântico que nós fizemos aqui. Sabe? A adoração ela é um estilo de vida. Claro que a música é uma expressão de adoração também, mas a adoração é obedecer a Deus. É você efetuar aquilo que Deus lhe concedeu, aquilo que Ele entregou em suas mãos. Nós estaremos adorando a Deus quando nós cumprimos, quando nós honramos a Ele, quando nós amamos os nossos irmãos presentes, aos nossos irmãos lá fora, nós estamos adorando. É um estilo de vida. A adoração ela é um estilo de vida. Então avance adorando. E bom, a terceira coisa, adore ao Senhor, independente dos perigos. A obra que Ele começou em nós, Ele com certeza, Ele vai terminar. Eu gosto muito de ler o Romanos. O Romanos vai falar que nem
as potestades, nem os impérios, né? Nada vai nos impedir, nada vai nos separar do amor de Cristo, nada vai nos separar de Cristo. Então nós não precisamos temer quando ao nosso coração Satanás jogar aquelas sementes, sabe? Olha, né, você é aquela pessoa, né? Você é aquele mau fulano. Quando nós somos levados para nossas fraquezas, quando ele tenta nos estragar, Deus fala, ele vai terminar. Não precisamos temer as tempestades que vêm até nós, porque o nosso Deus, como eu falei, como a palavra falou, ele é soberano. Nós podemos e devemos confiar no nosso Deus. Meus irmãos, nós possamos a cada dia tornar a nossa vida, a nossa dificuldade, uma adoração, um estilo de vida. Realmente não ser sucumbidos pelas nossas fraquezas e pelas tentações que vêm até nós, pelas lutas que vêm até nós. Deus é conosco. A Ele é glória e majestade. Amém, meus irmãos? Amém. 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 Deus continue abençoando rico e poderosamente nosso irmão Gabriel, que possa continuar sendo instrumento de Deus para transmitir a mensagem do Senhor. Amados, eu quero aqui fazer